Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de doenças que aparecem no nosso corpo físico e perceber que a causa dessa doença, a raiz dessa doença é emocional. A partir do momento em que a doença aparece no teu corpo físico, vais ao médico, tens um diagnóstico, sabes que tens um problema físico. Uma das questões que te é colocada muitas vezes é se há alguém na família que tem esse tipo de doença. Hum, e então, a maior parte das vezes achamos até que a doença é hereditária, que já vem de família. Ok, mas como é que essa doença vem de família? Não é? Convém perceber a raiz dessa doença. E sabemos que tudo aquilo que nos acontece é emocional. Ou seja, já falamos aqui no último vídeo que tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto é criado. Eu tenho um corpo energético que cria um campo vibracional à minha volta, um campo eletromagnético que atrai e afasta determinadas coisas na minha vida. Portanto, porquê é que as doenças não são hereditárias? Embora muitas vezes nós podemos quase afirmar que as doenças são hereditárias, porque o pai também tem, o avô também tem, o bisavô também tem, os irmãos do pai, os irmãos do avô, toda a gente tem. Ok, mas porquê é que toda a gente tem a mesma doença? Na verdade, o comportamento, os padrões comportamentais daquela família vão passando de geração em geração. Se os padrões comportamentais e emocionais daquela família passam de geração para geração, eu vou ter o mesmo tipo de pensamento, de comportamento e de atitude que o meu pai teve, o meu pai tem exatamente a mesma coisa que o avô teve e por aí adiante. Portanto, são padrões que são passados de geração em geração que vão criar a mesma doença. Quando eu já ouço isso desde pequenina, onde eu ouço, nesta família há, por exemplo, sei lá, o colesterol. O colesterol é hereditário, toda a gente tem. Automaticamente o meu inconsciente está a ser programado para que a partir de uma determinada idade o meu corpo possa produzir colesterol. Para além do inconsciente estar a programar isso, há os padrões que eu trago associados da minha família. Por exemplo, o que é o colesterol? Sabemos que o colesterol é excesso de gordura no sangue, mas traduzindo isto para a parte emocional e parte energética, o que é que isto significa? Para que é que serve a gordura? A gordura serve para proteger, não é? Para proteger o meu corpo. Então serve para proteger, e se eu estou a produzir em excesso, quer dizer que eu me sinto desprotegida. Falta de carinho, não é? Falta de atenção. Portanto, eu procuro isso fora. Quando eu não tenho essa atenção, essa falta de carinho, quando eu acho que toda a gente se está a afastar, que ninguém me valoriza, o meu corpo começa a reagir a essa falta de valorização, a essa falta de proteção. Então, automaticamente, ele vai criando gordura. Se o meu pai e a minha mãe tiveram um relacionamento onde entre eles não havia essa proteção entre os dois, essa confiança, esse carinho, eu vou crescer a ver esse tipo de situação dentro de casa, onde as pessoas não se sentem protegidas entre elas. Portanto, quando eu crescer, eu vou trazer esse padrão comigo. Quando eu estiver na minha própria casa, com a minha família, eu própria vou ter o mesmo tipo de atitudes que o meu pai e a minha mãe tiveram. Porque dos 0 aos 8 anos é o tempo em que nós absorvemos tudo aquilo que os nossos pais nos ensinam, consciente e inconscientemente. E a partir dos 8 anos eu levo esses padrões, sejam positivos, sejam negativos, não interessa, eu levo esses padrões para o resto da minha vida. Portanto, havendo o mesmo comportamento na família, eu automaticamente vou criar o mesmo tipo de doenças que houve nos meus antepassados. Por isso se fala muito na ancestralidade. Eu trago muito a carga emocional dos meus ancestrais. E isso engloba tudo, não é? Engloba comportamentos, engloba sentimentos, pensamentos e doenças, tudo. Por isso é que é importante fazer muitas vezes a cura da ancestralidade, cortar laços energéticos que nos trazem cargas negativas para a nossa vida. Outro tipo de doenças, por exemplo,
Fígado. Fígado e vesícula. Fígado está associado à raiva. Quando há excesso de raiva acumulada no corpo, determinadas situações que não são digeridas e são acumuladas e guardadas, há raiva. E, e não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, aquelas pessoas que têm, por exemplo, a barriga muito dilatada, na verdade é muita emoção negativa ali acumulada, não digerida no fígado, vesícula e também no estômago. Estômago é sinal de que não conseguimos digerir determinadas situações na nossa vida, não é? O estômago serve para digerir a comida. Quando a comida não é digerida, o que é que nós fazemos? Vomitamos, deitamos tudo cá para fora. A nível emocional, quando não digerimos, acumulamos. E quando é que vomitamos essas emoções? Quando estamos num estado emocional mais desequilibrado, quando estamos aborrecidos com alguma coisa, quando alguma situação nos incomoda, aquela emoção negativa, aquela sombra que está ali acumulada, vai sair pela minha boca. Ou seja, o tipo de palavras que eu vou dizer à outra pessoa são palavras que não são agradáveis. São palavras negativas, difíceis de digerir, porque se eu não estou a digerir, eu estou a emanar para o outro aquilo que está cá dentro. Agora, depende da reação do outro se quer aceitar aquilo que eu estou a dizer ou não, não é? Se a outra pessoa a quem eu estou a falar for emocionalmente equilibrada, não vai receber a minha energia negativa. Conseguem perceber porque é que nós emanamos aquilo que nós somos? Outra coisa, por exemplo, diabetes. Diabetes é falta de açúcar no sangue, não é? No corpo. O açúcar é. Por exemplo, quando nós queremos comer um doce, nós muitas vezes dizemos que estamos a cometer um, um pecado, não é um pecado, estamos a ter um pequeno prazer. E esse pequeno prazer, na verdade, é um docinho para a nossa vida, para o nosso corpo, não é? Hum, então, quando nós começamos a olhar para a diabetes desta forma, o que é que nós percebemos? Percebemos que a pessoa que tem este tipo de doença é uma pessoa que não sente prazer na vida que tem. Não tem o docinho da vida, não sente o amor e o prazer de ter a vida que tem. E, portanto, o corpo começa a criar problemas para mostrar simplesmente. O nosso corpo não é um castigo, ele não nos está a castigar. Ele simplesmente nos está a mostrar uma forma para que nós possamos olhar diretamente para a doença para dizer: Ok, eu sei que estás aqui, eu sei o que é que tu representas, portanto agora eu tenho que olhar para dentro e tratar o que está cá dentro. Quando eu trato o que está cá dentro, o meu exterior modifica-se. Quantas pessoas é que vocês não conhecem que já teve um cancro, uma doença agressiva e que a partir de uma determinada altura a pessoa deu um salto tão grande de mudança interna que conseguiu curar a doença e a partir daquele dia a pessoa nunca mais foi a mesma, porque realmente teve uma expansão de consciência. Então onde é que estava o problema? Estava dentro da pessoa. A boa notícia é que, da mesma forma que nós conseguimos criar a doença, nós também conseguimos curar essa doença. Tudo é mental. Nós construímos tudo à nossa volta. Tudo é energia. Mais doenças. Por exemplo, garganta, tosse, amigdalites. Na verdade, a garganta serve para quê? Serve para comunicar, não é? E quando eu guardo para mim, quando eu não consigo verbalizar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, quando aquilo me incomoda, mas eu guardo cá dentro, o que é que acontece aqui? Amigdalites, problemas de tiroide, rouquidão, sei lá, uma série de problemas que tudo que tem a ver com esta zona, com este chakra da garganta, fica afetado, não é? Os olhos.
As pessoas têm dificuldade em ver as coisas, em ver os problemas à sua frente. Quando eu não quero ver aquilo que está a acontecer à minha frente, aquilo que está a acontecer na minha vida, e na verdade aquilo que a vida me quer mostrar, eu começo a ter problemas de visão. Os meus olhos começam a ficar embaciados, preciso de usar óculos, preciso aumentar a graduação, depois a graduação até aumenta muito rapidamente, precisamente porque o corpo está a dizer, olha com olhos de ver para aquilo que te está a acontecer à tua frente, não é? Para que tu possas realmente poder resolver a situação. Ou seja, todas as partes do nosso corpo têm um significado emocional. Ou seja, no caso do colesterol, sabemos que a raiz do colesterol é emocional, falta de proteção, mas quando vamos ao médico, o que é que o médico faz? O médico dá uma medicação para resolver aquele sintoma, o sintoma do colesterol. Então toma-se medicação para o sintoma. Mas nós precisamos de resolver a causa, não é? A raiz do problema. Portanto, o que é que vai acontecer? Vais tomar medicação que é para o resto da vida para resolver o sintoma, mas porque o teu corpo está constantemente a produzir o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de sentimento, e por isso é que a medicação está ali quase como vendar-te os olhos para que tu não possas ver o problema. A mesma coisa com a tensão alta. Tensão alta é excesso de pressão, excesso de tensão, muita carga dentro da pessoa, que a pessoa acaba por não conseguir digerir e, e vai acumulando aquela pressão e aquela tensão. Assim como a medicação da tensão. A medicação da tensão é normalmente quem começa a tomar essa medicação, aquilo que nós ouvimos é que tem que ser tomada até ao fim dos dias, não é? Mas será que é mesmo assim? Será que é mesmo necessário? Será que o meu corpo não tem capacidade de se autocurar? Porque foi ele que teve a capacidade de criar o problema. Portanto, também há de ter capacidade de se curar. Vem-me agora aqui a ideia, as doenças autoimunes. E hoje em dia tem-se ouvido falar muito nisso, nas doenças autoimunes. Na verdade, é o teu corpo que produz a própria doença, não é? Autoimune. É cá dentro. Ou seja, tu crias a doença e crias a incapacidade de resolver aquela doença. Ou seja, imagina o distúrbio emocional que não vai aí dentro. É uma acumulação tão grande de carga negativa, de emoções negativas, que o teu corpo está a pedir por ajuda, a gritar por socorro, para poder curar o que está aí dentro. Criando dentro do corpo, em ciclo, uma série de problemas, não é? A tal doença autoimune está constantemente a criar o problema para que tu possas olhar e dizer, ok, então o problema está aqui, é aqui que eu tenho que colocar o meu foco na cura. Porque onde colocamos o foco, para onde vai a nossa atenção, é aquilo que nós estamos a criar. Seja positivo, seja negativo. Agora é olhar à volta, olhar para a vida que tens e perceber onde é que estás a colocar o foco. Se estás a colocar o foco na depressão, na falta de dinheiro, no trabalho miserável, nas contas que tens para pagar, sei lá, uma série, tudo o que é negativo, uma série de coisas que te estão a colocar o foco no negativo. Ou se estás a colocar o foco no positivo. E na verdade, o foco no positivo é o quê? Porque muitas vezes nós dizemos, ok, vou pensar positivo, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pensar positivo? É exatamente isso, é eu acreditar e o acreditar tem a ver com outra coisa que eu já vos explico. O foco positivo é eu acreditar que nada me falta, mas é acreditar com fé, com vontade, a 100%. E quando eu acredito que nada me falta mesmo. Nunca vos aconteceu ter um pensamento tão forte e dizer isto vai acontecer? E aquilo acontece. Acontece mesmo. Para o positivo e para o negativo, mais uma vez. Mas é o foco que eu coloco cá dentro. A fé, o acreditar, o dizer está tudo bem. De onde é que vem este pensamento positivo? De onde é que vem esta fé? De onde é que vem esta confiança? Vem da tua energia interior,
vem dos teus corpos mais subtis, não deste corpo físico. Este corpo físico é terreno, mas vem do teu interior, da tua alma, que está ligada ao teu espírito e que está ligada lá acima a entidades divinas, entidades de luz, que te colocam luz literalmente dentro de ti para que tu possas viver em harmonia, em perfeição, em equilíbrio, em amor, em paz, em luz, tudo o que é positivo. Se a luz está lá em cima, então é lá em cima que eu tenho que colocar o meu foco. E não adianta, porque a minha desconexão aqui no mundo terreno, todo o tipo de desconexão, todo o tipo de problemas é a falta de ligação e de orientação ao mundo divino. Quer a gente queira, quer a gente não queira, quer aceitemos, quer não aceitemos, enquanto não nos ligarmos energeticamente ao nosso Pai, que foi de onde nós viemos, não adianta, porque vamos andar aqui embaixo como folhas andam ao sabor do vento. Primeiro, porque nós estamos enraizados, e enraizados é enraizar-nos ao planeta Terra, que é o nosso planeta mãe, e ligarmos lá em cima ao nosso Pai. Nós temos uma mãe e um pai terrenos, mas também temos uma mãe e um pai cósmicos, divinos, não é? Que nos dão o sustento. Alguma vez viram algum animal preocupado a chorar ou aborrecido porque não tinha que comer ou porque não tinha dinheiro para pagar as contas? É porque isto basicamente é isto que acontece. Os animais não estão preocupados se vão ter que comer, porque eles sabem, eles confiam que a comida vai aparecer, seja como for. E nós, se acreditarmos que a nossa vida está exatamente como tem que ser, porque está ligada lá acima a uma fonte divina que me dá tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo a que eu me comprometi fazer e experienciar aqui na Terra, eu vou ter a abundância toda. Porque a abundância há para toda a gente. As pessoas é que não acreditam. A mesma coisa com as árvores e com as plantas e com as flores. Alguma vez viram uma árvore chateada porque não podia sair do sítio ou porque não tinha alimento? Quanto mais enraizada está uma árvore, mais forte ela cresce. E ela cresce em direção ao céu. Ela não cresce em direção à terra. Ou seja, eu enraizo-me para crescer. Isto é um processo lindíssimo de transformação que nós podemos fazer. É um processo de limpeza fantástico. É preciso haver muita compreensão por trás disto. É preciso realmente perceber o tipo de crenças, o tipo de tabus que me foram incutidos durante a infância, que não me permitem evoluir enquanto pessoa. Eu vou fazer depois um vídeo sobre as crenças que nos são incutidas na infância, que nos impedem de prosperar depois na fase adulta. Portanto, hoje era para falar sobre doenças. Hum, tenham em atenção o tipo de doenças que o vosso corpo manifesta. Percebam exatamente o que é que elas significam, porque na verdade a resposta está sempre cá dentro. E quando olhamos para dentro, o nosso corpo fala connosco. O nosso corpo e os seres lá de cima também falam connosco, se nós soubermos ouvir. Portanto, coloca o teu ego de lado, deixa que a tua centelha se expanda e se manifeste no teu corpo, porque foi para isso que vieste aqui, e para perceber que tudo aquilo que é negativo é sinal que estás no caminho errado. Porque nós viemos para sermos felizes, só felizes, amarmos-nos, ter paz, alegria e experienciar tudo com a máxima confiança. Portanto, sempre que há uma situação negativa, eu não estou a dizer com isto que não existam situações negativas. Agora, tudo depende da forma como tu encaras a situação negativa. Porque toda a situação negativa vai fazer com que tu possas olhar para aquilo como uma experiência de vida, fazer-te crescer, expandir, evoluir e ascender. Porque esse é o objetivo de toda a gente aqui neste planeta. Portanto, se faz sentido para ti e se tens alguma dúvida ou em relação às doenças ou em relação às emoções, eu tenho um livro que fala exatamente disso, fala de todo o tipo de doenças e de todas as partes do nosso corpo que, quando são afetadas, têm a correspondência às emoções. Se precisares de tirar alguma dúvida, tenho os meus contactos aqui em baixo, tenho a página do Facebook, tenho a página do Instagram e é isso. E beijinhos.